Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Vamos seguir agora com mais uma aulinha sobre o controle em cascata, dando continuidade ao nosso curso, com várias novidades, né? Vamos falar um pouquinho, então, de novo aqui da parte do controle de cascata, muito, muito importante na indústria química, alimentícia e farmacêutica, tá joia? Bem, se nós levarmos em consideração um exemplo, um controle, exemplo de nível em um tanque, é um controle clássico, certo? Na engenharia química. Então, nós temos o tanque, o nosso sensor de nível, que é a nossa variável, né, de processo, tem o meu set point, então, é o meu nível, joia? E ele vai controlar, então, uma válvula na saída, exemplo, do nosso tanque, né, abrindo e fechando essa válvula para manter o nível no valor desejável. Portanto, o que eu estou controlando é a abertura da válvula, que por si, então, vai controlar a vazão de saída deste meu tanque. Perfeito? Então, lembrando, né, o nosso diagrama de blocos, nosso diagrama de blocos simples, né, para um controle feedback, nosso controle feedback padrão, ele envolve, então, o nosso controle feedback e duas funções de transferência. Primeira função de transferência, que representa a nossa válvula, e vai alterar, então o meu controlador controla essa minha válvula, que por si, então, vai alterar a vazão e vai agir no nível desse meu tanque. Então, meu tanque representado pela função de transferência G2 de S. Temos, então, na saída, a medida de nível pelo meu sensor, que vai ser, então, comparada com o meu set point, dando, então, a minha informação do erro, meu desvio do meu set point para o meu controlador. Perfeito? O segundo passo, então, seria a gente, então, trabalhar com um sistema de controle em cascata para o nosso sistema de controle. Como que funciona esse nosso sistema de cascata agora? Percebam que agora eu possuo dois sensores, tá? Um sensor de nível e um sensor de vazão, feito? E dois controladores também, um controlador de nível e um controlador de vazão. Okay? Percebam que o nosso controlador de vazão ele está operando através do que nós chamamos de set point remoto, tá? Ou slave. Tá? Então, esse aqui é um controlador slave. Como que ele vai funcionar, então? O nosso controlador, nosso sistema, nosso controle de nível, vai informar o set point para o meu controlador de vazão, né? E aí muitos de vocês me perguntam, não, mas por que eu vou fazer isso, né? Percebam que esse meu tanque, como ele variar esse nível, a minha pressão na sucção da bomba e a minha pressão também no descarga, carga da minha bomba, vai alterar. Portanto, a minha vazão, dependendo desse nível, né, mantendo a válvula na mesma posição, também vai ser alterada. Joia? O que nós queremos é, então, dado que eu possa trabalhar com vários níveis diferentes nesse meu tanque, esse meu controle dessa minha vazão não passa a ser diretamente proporcional, né? Eu preciso ter uma relação aqui para controlar essa minha vazão, ok? Portanto, nós utilizamos esse controle em cascata, mantendo então a minha vazão numa vazão constante desejada através, né, e um controle de nível desejado então no nosso tanque. Perfeito? Para esse caso, para exemplificar, então nós temos as nossas funções de transferência. Percebam agora que eu adiciono mais um bloco de controle, ou o meu loop, né, secundário aqui, perfeito? Ou o loop slave, ou cascata, perfeito? Onde nós também continuamos ter, então, a nossa válvula de controle, essa é a minha função de transferência da minha válvula de controle, é controlada por um sistema em cascata, então controlador aqui, e ela então vai me informar, então, esse, né, vai me retornar um nível, né, desculpa, vazão para o meu tanque, e eu tenho um controle de vazão. Percebam que esse loop interno, olha, o loop interno, ele precisa ser muito mais rápido do que o loop externo, quer dizer, eu preciso rapidamente conseguir controlar essa minha vazão. E com o caso de uma válvula,
percebam que a abertura de uma válvula é muito mais rápida do que a alteração de nível em um tanque. Então, nós podemos, sim, trabalhar dessa maneira. Para exemplificar esse caso, vamos trabalhar com o exercício 16.3 do livro do Seaborg. Joia? Então, nesse caso, nós temos um sistema em cascata, joia? Percebam que nós temos, vamos exemplificar, vou usar essa função de transferência como se fosse a minha válvula, joia? Estou exemplificando aqui para vocês, então essa aqui é como se fosse minha válvula. Aqui nós temos, então, a função de transferência do meu medidor de vazão. Então, vocês percebam que ele não é imediato, nós temos um tempo aqui de resposta, né? Um 1 aqui, multiplicando 1S mais 1, então uma função de primeira ordem, né? Para o meu medidor de vazão, joia? E aqui o meu tanque, representado por um sistema de primeira ordem, 1 sobre 10S mais 1. Então, 10, o valor da minha constante de tempo do meu sistema. Nós vamos usar somente o controlador proporcional para o meu controle da minha válvula. Poderia ser outro, né, proporcional integrativo, sem problema nenhum. Mas aqui a gente está representando, nesse caso, pelo exercício, só com controle proporcional. E o meu controle de nível será feito através de um controle proporcional integrativo, onde nós temos as constantes, então um ganho do controlador 2,07 e um tau i de 15,32. Tá joia? Então a função de transferência responsável seria esta aqui. Joia? Então nós vamos utilizar para simular esse casinho aqui. Vamos dar uma olhada então como fica o nosso Google Colab, tá joia? O nosso Python, para simular esse caso 16.3 do Seaborg. Então, dando uma olhada para o nosso sistema, eu já iniciei, já fiz a primeira parte de instalar a biblioteca Control, né? Como os padrões de sempre, vamos importar a biblioteca Control, a biblioteca Matplotlib e a NumPy, e definir S como a nossa variável é uma função de transferência no domínio de Laplace. Então, esse é o nosso casinho que nós queremos resolver. Então, um loop interno e um loop externo. Joia? Para isso, vamos analisar inicialmente este loop interno em malha aberta. Joia? Então, a minha função de transferência G1, ok, de S, vai ser 1 sobre 2S mais 1 vezes 5S mais 1. Esse bloquinho aqui, ó. Joia? E vou fazer uma função degrau desse meu sistema, e aí a gente pode perceber a minha resposta, né, com aquela carinha de um sistema, né, de segunda ordem, ok? Subamortecido. Isso é superamortecido, desculpa. Vamos analisar agora a nossa malha externa. Nossa malha externa tem uma função de transferência, então, de nosso tanque, 1 sobre 10S mais 1, sistemas de primeira ordem. Também vamos ver como que ele responde esse sistema de primeira ordem, simplesmente, né, esse gráfico padrão que a gente tem de um sistema de primeira ordem. Right? E vamos inicialmente analisar um sistema com controle de feedback simples, aonde eu terei o meu controlador, né, master, com os ganhos KC do master 2,07, conforme o nosso exercício, né? Então, relembrando, está aqui o nosso exercício. Vai aqui, ó. Ok? E, então, definiremos, então, o nosso controlador master como uma função KC vezes 1 mais 1 sobre o tau i do meu controlador master vezes S. Joia? Bonitinho, igual a gente já aprendeu do meu controlador TI. Ok? Vamos determinar, então, o nosso controle em série, formado pelo controlador, pelo sistema, né, a função de transferência da válvula, e a G1 e a função de transferência do meu tanque G2. Vamos fazer um feedback simples e vamos analisar a resposta do meu sistema com este caso. Percebam, resposta, né, mais do que esperada, um sistema de ordem superior, né, com um overshooting chegando a quase 1,2, né, uma estabilização mais ou menos em torno de 60 segundos no nosso tanque. Okay? Então, o próximo passo é analisar o nosso sistema em cascata. Lembrando que para um sistema de controle em cascata eficaz, é essencial que a malha interna responda muito mais rapidamente que a malha externa. Olha,
Então, lembrando, ó, vamos ver a malha interna. Ó. A malha interna nossa respondeu aqui, ó, cerca de 30 segundos. Joia? Nossa malha externa responderia em torno aí de 60 segundos. Então, temos esse ponto importante sendo levado em consideração. Vamos, então, determinar o nosso controle slave primeiro. Então, vamos novamente no nosso PowerPoint para a gente estar lembrando. Então, o nosso controle slave, ele é feito por este ganho, nesse caso 3, proporcional, a minha função de transferência, G1, e um feedback negativo com essa função de transferência desse sensor aqui, né? 1 sobre S mais 1. Perfeito? Então, voltando para o nosso Google Colab, o nosso ganho, já o nosso ganho, o nosso sistema interno, né? Então, a minha malha interna será somente colocada em série o nosso ganho proporcional e a minha função de transferência da válvula. Tem, então, o meu sensor e eu vou gerar, então, um loop, né, de um feedback negativo, onde a gente tem o nosso sistema e o nosso sensor. Right? Próximo passo, então, é nós trabalharmos com o nosso controle externo, perfeito? Então, nós vamos ter, né, o nosso loop, né, o controle alter ou o nosso controle master. Right? Vamos ter o nosso controlador proporcional integrativo, ligado em série com aquele meu inner loop que a gente já tem, ou controle slave, ou cascata, right? Com a nossa função de transferência do nosso tanque. E aí eu vou ter um feedback negativo neste meu carinha também. Right? Então, para o nosso Google Colab, então nós vamos ter o sistema externo, formado então pelo sistema em série, né, ó, do controlador master, o loop interno e a nossa função de transferência G2, perfeito? Que é o nosso tanque. Feito isso, vou fazer o nosso feedback negativo e vamos ver a resposta deste meu sistema. Percebam que esse sistema me gera um sistema com uma resposta, né, um ruído aqui, né, que a gente tem, né, um certo ruído no começo do processo, porém, comparado com o meu sistema de controle tradicional, feedback tradicional, eu acabei eliminando totalmente o overshoot no nosso processo. Isso é bastante interessante. Então, ó, comparando com o meu primeiro sistema, percebam ó, que a gente também estabilizou em torno entre 60 e 80 segundos, porém a gente teve um overshoot, no caso aqui, de quase 20%, né, no nosso nível. Okay? Utilizando o nosso controle em cascata, nós também estabilizamos aí em perto entre 60 e 80 segundos, o mesmo tempo, porém sem a ocorrência de um overshooting no nosso sistema, mostrando o quão é interessante esse sisteminha em cascata. Olha, sugiro então para vocês, como próximas etapas, tentem alterar o ganho do nosso controlador slave, que controla a minha válvula. Percebam que um ganho exagerado desse controle vai gerar, né, uma saturação dessa minha válvula, uma abertura de 100% dessa válvula de forma muito rápida, o que pode, né, não ser muito interessante para o nosso sistema. Tentem alterar, então, esse ganho principalmente e analisem um pouco as relações dos nossos ganhos do nosso controlador master neste nosso processo. Análises nesses casos interessantes, conhecermos o ganho crítico do nosso processo e analisarmos esse processo no domínio da frequência também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês no nosso próximo capítulo. Um grande abraço.